Ora, vamos lá então tentar elaborar aqui mais uma aulinha de código. Pois é, o malandro do Covid está teimoso e as escolas de condução foram obrigadas a fechar novamente. E então eu vou aproveitar aqui o meu tempo para tentar fazer algo útil. E se ficar bem, então voltarei a publicar esta aula, talvez outras também, tanto no meu Facebook pessoal, como também com vocês todos através do YouTube. Ora, e hoje vamos falar do tema 2 do nosso livro. O que é o tema 2 do nosso livro? O condutor e o seu estado físico e psicológico. O que é que isto quer dizer na prática? É uma aula mais conhecida como Visão, Fadiga, Álcool e Drogas. Não se comecem já a rir, está bem? Não. Já também nas aulas presenciais, todos me fazem a mesma pergunta e a resposta é sempre a mesma. Não tenho amostras. É verdade, não há amostras, está bem? Se bem, talvez fosse interessante todos vocês no princípio da aula tomar um shotzinho de uma bebida que gostassem, não é verdade? Com algum teor alcoólico. Depois fazerem o teste de ar expirado, portanto, soprar o balão. E no final da aula, soprarem novamente e verificar os resultados. Sim, seria por acaso interessante. Mas não vai ser isso. E ainda nunca houve nenhuma aula presencial que houvesse amostras, portanto, não é agora que vamos começar, está bem? Então, o tema da aula principal é mesmo depois falarmos um pouco sobre o álcool, sobre as contraordenações que existem no regime do álcool, portanto, que serão graves, serão muito graves, e até crimes rodoviários que sejam relativos ao álcool, ok? Até lá vai ser um bocadinho de conversa e talvez um bocadinho de senso comum também. Ou seja, vamos falar das nossas funções sensoriais, portanto, as funções determinantes para o exercício da condução, os nossos receptores, não é verdade? Portanto, principalmente a visão e a audição também faz parte, claro. Depois vamos falar um pouco dos fatores que influenciam as nossas aptidões, quer psíquicas, quer físicas, a nível da condução, portanto, estamos a falar do stress, do sono, drogas, álcool, etc. E depois, então, do regime legal, portanto, as contraordenações que sejam relativas ao álcool e às drogas. Está bom? É uma aulinha comprida, já sabem. Estas aulitas são gravadas no computador pessoal cá de casa, é verdade, naquele que funciona a carvão. Portanto, cortes, mensagens que apareçam aí no ecrã, malucas, o canal ladrar, já sabem, tudo perfeitamente normal. Não vou cortar absolutamente nada. Se eu me engasgar, não faz mal. Se eu tossir, estamos numa altura do que é o Covid, portanto, é possível que eu tossa também. Esperamos bem que não é verdade? E vamos então falar um pouco das nossas funções sensoriais, portanto, dos nossos órgãos receptores. O principal é a mesma visão, não é verdade? 90% daquilo que nós percebemos, enquanto estamos a conduzir, será através da visão. Então, como vamos falar da visão, vamos falar um pouco de alguns termos que tenham a ver com a visão. O que é isto do campo visual, acuidade visual, visão cromática, visão estereoscópia, nome esquisito, e até visão noturna. Ninguém vai conduzir com óculos de visão noturna, está bem? E depois a audição. Porque a audição, embora pareça aqui em segundo plano, por vezes até assume um papel principal, ok? Ora, pergunta então, o estado físico e psicológico do condutor afetam a forma como conduz? Ora, claro que sim, não é verdade? O estado físico e psicológico do condutor afeta a forma como conduz e até como se movimenta em geral. Portanto, estamos a falar do álcool, stress, fadiga, sono, drogas, etc. Afetam cada um dos nossos sentidos de formas diferentes. Ora, então, vamos lá dar uma vista de olhos aos nossos órgãos receptores, aos nossos órgãos sensoriais. Os nossos 5 sentidos que toda a gente conhece, não é verdade? Visão, audição, tato, olfato, paladar, até aqui tudo bem. Sentido álgico, sentido térmico, sentido sinestésico, sentido vestibular, afinal o que é isto? Bom, é fácil. O sentido álgico é a nossa sensibilidade à dor, ok?
O sentido térmico, como a própria palavra diz, estamos a falar da nossa sensibilidade à temperatura. Sentido sinestésico é aquilo que precisamos para estar a conduzir lá fora um veículo. É verdade, principalmente se for um automóvel. Precisamos de uma boa capacidade de coordenação. É verdade. Sei lá ao princípio, quando iniciarem as vossas aulas práticas de condução, a mão direita quer mover-se à mesma velocidade da mão esquerda, os pés querem fazer a mesma coisa que fazem as mãos e não pode ser. A mão esquerda está quietinha enquanto a mão direita se vai mexendo e os pés não gostam nada dos vizinhos de cima. Toda a gente se move a velocidades diferentes. Por isso precisamos de uma boa capacidade de coordenação, está bom? E depois, para quem conduz um veículo de duas rodas, precisamos de equilíbrio no nosso sentido vestibular. É verdade. Senão caímos para o chão. Certo? Claro que todos estes têm a sua importância. Em principal, na nossa condução, enquanto percebemos as coisas para tomar decisões, é a visão, logo se dá atenção, claro. O tato, claro, permite sentir uma trepidação no volante. Espera aí, pode ser um pneu furado. O olfato. Epá, então, espera aí, está-me a cheirar aqui a queimado. Deixa-me cá encostar o carro à berma, sinalizar, ver o que é que se passa. Pode ser alguma coisa estranha, pode ser algum problema com o alternador, com a bateria, nós não sabemos, não é verdade? Sim, está bem, pronto. Aí eu dou um bocadinho o braço a torcer. Só para dar é que não. Ninguém vai lá limpar o volante a ver se está tudo bem, não é verdade? Não se riam. Já tive um colega vosso que discordou comigo. É verdade. Um colega vosso trabalhava numa oficina de mecânica e discordou comigo. E deu-me um exemplo. Pegou numa garrafinha de óleo, passou lá com o dedo, tocou na língua. Ora, isto é 0,40 e é muito bom para carros a diesel. Pronto, tive de me calar um bocadinho, não é verdade? Vá, brincadeiras à parte. Vamos lá então continuar. Ora, sendo a visão a mais importante, para uma condução segura é mesmo necessário que a informação sobre os elementos que intervêm no trânsito seja percebida pelo condutor com precisão, não é verdade? Portanto, como eu disse ainda agora, 90% dos índices, ou até mais, são recolhidos para através de condução através da visão. Portanto, temos de ter uma visão a 100%, ou então corrigida com óculos, claro, não é verdade? Sendo a visão a mais importante, vamos falar um bocadinho de termos que se aplicam à visão, como por exemplo o campo visual. Então o que é que vai ser isto do campo visual? O campo visual é tudo o que eu consigo ver ou olhar para a frente, ok? Sem mexer a cabeça. É verdade, ok? Portanto, eu sem mexer a cabeça, olhar para a frente, tenho o meu campo visual. Mas às vezes também convém aumentar o meu campo visual. Como é que eu faço isso? Com os espelhos retrovisores do meu veículo. Ok? Atenção, os espelhos retrovisores de um automóvel, por exemplo, normalmente são 3. Temos os nossos espelhos retrovisores laterais, temos o espelho retrovisor interior do carro, mas mesmo assim isso não me permite abranger 360 graus. Hein? Atenção, porque temos uma situação muito importante que é os ângulos mortos. É verdade. São os veículos que têm ângulos mortos, ok? E então, eu mesmo olhar para os espelhos, ok? E olhar para a frente, está aqui uma zona aqui perto da lateral, que eu não consigo perceber se está algum movimento, se está alguém ou não. Por isso é que é importante, quando eu mudo de via de trânsito, quando eu saio de uma rotunda, quando eu faço qualquer manobra que seja, eu não fiar só nos espelhos. Eu também fazer o tal movimentozinho por cima do ombro com a cabeça para me certificar que não está lá ninguém no meu ângulo morto. Ok? Ora, o nosso campo visual idealmente seria 180 graus. Eu não criei. Pronto, não criei a 180 graus, sempre um pouco menos, ok? Temos a nossa visão frontal, não é verdade? A nossa visão frontal que vai alcançar tudo que temos para a frente. E depois, a pouco e pouco, começamos a ter a nossa visão lateral. A visão lateral que vai captar movimentos, sombras e depois acaba-se. Não é verdade? Portanto, cuidado com as palavras, às vezes o português é importante. Campo visual, condições de visibilidade são coisas diferentes, está bem?
Ora, então, o que é que poderá afetar o meu campo visual? Ora, o que é que pode afetar a minha visão lateral? Mais importante que tudo, o álcool, é verdade. O álcool, mesmo em pequenas quantidades, portanto, mesmo sem chegarmos ao limite legal, já vai diminuir o meu campo de visão, já vai diminuir a minha visão lateral, ok? E se for em grandes quantidades, pode dar a mesma origem à visão em túnel, ok? Logo a seguir, não menos importante, temos a velocidade. Ou seja, a velocidade também vai diminuir o meu campo visual. Por exemplo, se eu aqui a 40 km/h, ainda consigo ver aqui estes peões, mas estes peões ainda estão aqui no meu campo visual, certo? A 100 km/h, a minha visão vai se focar no que está mais à frente, ok? Então eu vou perder a visão lateral. O que é que isto vai dizer? Que o meu campo visual vai diminuir, vai estreitar, ok? E até o próprio ruído, é verdade. O nosso ouvido está preparado para ouvir ruídos até 80, 85 decibéis, mais ou menos, até essa. Vai lá. Até aí não faz assim grande diferença. Mas uma exposição prolongada acima dos 80, 85 decibéis pode começar a fazer perder a visão lateral. É verdade, não é? E se for acima dos 120 decibéis, então atenção que isso pode causar mesmo danos permanentes. Portanto, cuidado com isso. Ora, se não fosse o Covid, então tínhamos aqui a receita para um sábado à noite, não é verdade? Álcool, depois vou um pouco depressa para casa e já agora vou aumentar um pouco o ruído do rádio, não é verdade? Ou seja, vou aumentar o volume do rádio. Ah, pois é. E é isso que temos aqui a tal receita para um acidente. Tenham cuidado com isto, ok? Álcool, nunca, velocidade, calma, ruído, só o suficiente para termos ali um bom ambiente no carro, está bem? Ora, então, e a visão? O que é isto de acuidade visual? A acuidade visual é a nossa capacidade de ver as coisas com nitidez, portanto, é aquilo que é corrigido com os óculos, certo? Então, o que é que pode, por exemplo, afetar a minha acuidade visual? Tudo que me afeta a mim, salvo seja, não é verdade? Por exemplo, stress, fadiga, sono, álcool, medicamentos, drogas, tudo isso pode tornar a minha visão mais turva, pode diminuir a minha acuidade visual, a minha capacidade de ver as coisas com nitidez, certo? Visão periférica e visão frontal. Mas eu falei ainda agora, não é verdade? Visão frontal é tudo que conseguimos ver para a frente a três dimensões, certo? Pronto. E a visão lateral é a nossa capacidade de perceber movimento, cores de objetos, sombras, etc. E depois acaba-se, certo? Portanto, visão periférica ou visão lateral. Atenção que estes termos vão aparecer mais vezes. Visão estereoscópia. Eu pensava que isto era só para o som. Não. Visão estereoscópia ou visão em profundidade. Que termos são estes? Portanto, esta é a qualidade que nos permite ver as coisas em três dimensões, ou seja, que nos permite avaliar corretamente as distâncias e as velocidades. Ok? Portanto, pode aparecer uma pergunta dentro deste género nos testes. Qual o tipo de visão mais importante para a realização de uma ultrapassagem em condições de segurança? Ora, aí está, será a nossa visão em profundidade, ou seja, a visão estereoscópica. Ok? E visão noturna, ninguém vai aqui conduzir com outra visão noturna, portanto, isto é uma maneira de eles dizerem que é à noite, ou seja, com condições de baixa intensidade de luz, vemos menos. Pronto. Ou seja, a percepção dos objetos torna-se mais difícil, as luzes faróis, às vezes, nem sempre é o suficiente para iluminarmos bem a estrada e até pode causar encadeamento, não é verdade? O que é isto de encadeamento? Encadeamento será a perda momentânea de visão, portanto, eu fico naquele momento sem ver e depois recupero, está bom? Então, se eu sou encandeado, o que é que eu devo fazer? Devo reduzir a velocidade, claro. E se vejo que não tenho condições de visibilidade suficiente, até paro. Eu vou fazer tudo ao meu alcance para evitar os acidentes. Certo? Se houver marcas rodoviárias na estrada, ou se calhar ir para as marcas rodoviárias, não é verdade? O espelho outra vez anterior, normalmente tem aqui uma patilhazinha, que ao acionar a patilha vai alterar um pouco o ângulo do espelho e evita ser encandeado por alguém que venha por trás de mim.
Se alguém vier de frente para mim com os máximos ligados, tenho que engolir um bocadinho o sapo. Tenho que engolir um bocadinho o sapo, vou reduzir a velocidade, vou-me guiar pelas guias, aquilo também não vai demorar muito tempo, não é verdade? Então, mas porquê é que eu não vou ligar os meus máximos também? Vocês não sabem. Sabem que encandear alguém com os máximos é uma contornação muito grave. É verdade. Encandear alguém com os máximos no carro, uma contornação muito grave. Para além da coima, no mínimo 2 meses, no máximo 2 anos sem carro. É verdade. Não sabiam essa? Por isso é que, à noite, quando eu me cruzo com pessoas, com veículos ou com animais, se eu estiver com os máximos ligados, devo passar para os médios. Por isso é que os médios chamam as luzes de cruzamento. Ok? Ora, visão cromática. O que é isto? Visão cromática é a nossa capacidade de distinguir as cores dos objetos. Ok? Já vamos falar em daltónicos, de certeza. Portanto, os daltónicos não têm a mesma capacidade de distinguir as cores. Certo? Por isso é que os semáforos têm sempre a mesma posição das luzes. Assim, até alguém que começa com incapacidade consegue saber qual é que é a luz do semáforo que está acesa. Ok? Isto é uma brincadeira, pronto. Isto seria um teste feito para os aviadores. Normalmente fazem este teste para saber como é que é a visão cromática deles, se tem alguma deficiência a nível de visão cromática ou não. Vocês conseguem ler estes números todos? Sim? Olha. Então está bom. Olha, já não vamos tirar a carta de condução. Vamos tirar antes o brevet de aviação. Pode ser que lá em cima não haja sinais de trânsito. Era bom, não era? Vamos seguir então. A audição, como eu disse, às vezes aparece em segundo plano, mas por vezes ela assume mesmo um papel principal, ou pelo menos muito importante na condução, na recolha de informação. Ok? Então, a recolha de informação é feita principalmente através da visão, mas a audição, por vezes, assume um papel principal. Ok? Por exemplo, eu ouço um apito fora de uma localidade, uma buzina de um veículo, atrás de mim, se calhar é alguém que me quer ultrapassar. Okay? Eu ouço, por exemplo, um veículo prioritário, ouço a sirene de uma ambulância, de um veículo de bombeiros, antes sequer de o ver, certo? E, por exemplo, em condições atmosféricas adversas, no nevoeiro, ora, já que eu não consigo ver, ao menos que ouça. É verdade. Por isso, em caso de nevoeiro, quando estamos a conduzir numa situação de nevoeiro intenso, é aconselhável deixar um pouco o vidro aberto. Por duas razões. Para já que não vejo, ao menos ouço um pouco melhor o ruído do trânsito, certo? E o facto de andar com o vidro um pouco aberto também me ajuda a desembaciar os vidros. Ok? Nível de som, como eu disse há pouco, portanto, até os 80, 85 decibéis, os ruídos são inofensivos, o nosso organismo está preparado para eles. Ok? Mas uma exposição prolongada acima destes valores ou acima dos 120 decibéis, então pode causar mesmo danos permanentes. Ok? Portanto, cuidado com isso. Ora, mais uma coisa a nível da audição. O nosso ouvido interno está diretamente ligado com o equilíbrio. O que é que isso quer dizer? O sistema vestibular, ok? Ou seja, o labirinto, é a parte do ouvido responsável pelo equilíbrio. Portanto, às vezes, quando vocês se levantam muito rápido e sentem uma tontura, uma vertigem, algo assim do género, uma das primeiras coisas a descartar é problemas com o ouvido interno. Ok? Poderá ser essa a causa. Ok? Ora, então, fatores que influenciam as nossas aptidões psíquicas e físicas no ato da condução. Sim, senhor. Eu disse que era um bocadinho de conversa até chegarmos à volta, não disse? Prontos. Aguentem-se, não tem como ouvir. Ora, começamos com o stress. Stress, tensão, ok? Processo de resposta aos acontecimentos que fazem parte da nossa vida, não é verdade? A gente falou em pessoal que anda para aí estressado. Então, o que é que anda para aí a estressar o pessoal no trânsito? Por exemplo, pouca fluidez de trânsito, ou seja, o trânsito, principalmente se eu estiver com pressa, está tudo parado, não é verdade? Congestionamentos, aqueles comportamentos assim menos corretos dos outros condutores, falta de movimento, naqueles percursos longos onde é que não se faz nada,
O que isto quer dizer? Monotonia, ou seja, uma coisa monótona, não se passa nada, é sempre igual, não há mudanças, não, a paisagem é sempre igual. Tudo isto pode causar stress, ok? O que é que isto pode dar? Pode dar dores de cabeça, dores musculares, alterações do estado emocional. Então parece todo bem como, porra, nunca mais anda. É verdade. Redução da capacidade de concentração, aumento do tempo na toma de decisões. Então, e porquê é que eu li isto um pouco mais lentamente? Porque vai ser uma constante ao longo desta aula, ok? Tomem nota disto, vai ser talvez uma cábulazinha, talvez uma dica para acertarem em algumas respostas de testes. Os tempos aumentam, as capacidades diminuem. E vai ser sempre assim, ok? Ou seja, situações que me afetem a mim, ok? No mau sentido, claro, vai reduzir a minha capacidade de fazer alguma coisa e vai aumentar o tempo que eu demoro a fazê-la, ok? Portanto, os tempos aumentam, as capacidades diminuem, tá bom? E decorem esta que vai ser importante. Ora, fadiga. Ora então, fadiga, sim senhor, sintomas da fadiga. Pálpebras pesadas, bocejos, queimbras, desconforto, diminuição da concentração, enervamento. Opa, parece que estou numa aula de código. Pois é. Bah, o que é que pode então causar fadiga na condução? Por exemplo, conduzir durante muitas horas seguidas, insuficientes horas de sono, algumas doenças, comer muito ou não comer nada, a tal paisagem monótona, ou seja, monotonia, não se passa nada. Ou então o contrário, trânsito muito intenso, ok? Está com o habitáculo mal ventilado, portanto é importante também a gente termos um sistema de ventilação. Não regular corretamente a minha posição quando vou conduzir, principalmente em trajetos bastante longos, ok? Andar por estradas que não conheço, claro, condições ambientais inversas, chuva, nevoeiro e até conduzir à noite. Tudo isto causa fadiga, é fatigante, ok? Portanto, tem alguns efeitos. A minha percepção, análise, precisão serão mais lentos, ok? Maior tempo de reação, ou seja, eu demoro mais tempo a reagir, ora está, os tempos aumentam. A tendência para tentar chegar mais depressa, a tendência para chegar a mais velocidade. A fadiga dá sono, ok? E diminui os reflexos. E voltamos à carga. Os tempos aumentam, as minhas capacidades diminuem, ok? Por isso é que neste tipo de trajeto, viagens longas, etc., principalmente se forem autoestradas, é importante fazer paragens de 2 em 2 horas. Para fazer alguns movimentos, recuperar, para uma vida quente, algo assim do género. Está bom? Ora, e como eu disse, a fadiga dá sono, não é verdade? E o sono anda para piores coisas que nos pode acontecer durante a condução, principalmente se já estivermos perto de casa, certo? Só faltam 20 minutos, só falta meia hora. E entretanto eu pisquei um bocadinho e acordo. Pisquei a segunda vez e acordo. Pois é. E a terceira ou a quarta vez que eu pisco, entretanto não foi só meio segundinho que eu pisquei, foi um bocadinho mais. E estou ou fora da estrada ou a andar em contrário. Portanto, cuidado com o sono. Ok? O que é que pode acontecer aqui? Para já, diminui a capacidade, as capacidades diminuem, de concentração. Ou seja, e vai aumentar as distrações. Estou ali à procura de coisa para manter acordado, um boneco, um movimento, um rádio, algo do género. Ok? Ora, o sono vai também causar perturbação na percepção, portanto, identificamos mal os objetos, as velocidades, as distâncias, as luzes, etc. Diminui a capacidade para eu reagir, aumenta o tempo que eu demoro a reagir. Os tempos aumentam, as capacidades diminuem. Eu disse que era para vocês separarem esta, certo? Perturbação na capacidade motora, às vezes não sei bem onde é que está a mudança, e claro, a tal imprecisão de movimentos, ok? Ora, então como é que eu posso prevenir a sonolência? O ideal seria não alterar o ritmo de descanso. Claro, isto é muito bom para quem não trabalha por turnos, não é verdade? Mas pronto.
Depois vou procurar a tal posição de condução, portanto ajustar a minha posição de condução, claro. Vou tentar não fazer viagens longas após uma noite mal dormida, fazer percursos muito compridos durante a noite, não conduzir depois refeições muito pesadas, não é verdade? Fazer algumas pausas na condução e, claro, manter o meu habitáculo bem ventilado. Está bom? Pois é, é só o sono, estou quase a chegar. Atenção que o sono é uma das piores coisas que pode acontecer quando vocês estão ao volante no veículo. Está bem? Condutor embriagado? Estará drogado? Não, ele está sob influência de algo igualmente perigoso: o cansaço. Pois bem, como saber se está demasiado cansado antes de ser tarde demais? Já alguma vez teve a percepção estranha de não se recordar dos seus últimos quilómetros? Esse é o primeiro sinal de aviso. Com ele surge a divagação de pensamentos desconexos. Outras indicações são o conduzir demasiado perto do carro da frente ou a perda de atenção aos sinais. Porém, persistentes manobras para retomar a direção ou mesmo sair completamente da sua faixa são sinais seguros de que é preciso parar. Se estiver numa autoestrada, use uma área de repouso. Saia e ande um pouco a pé. Apanhar fresco. Beba algo quente. Ou durma um pouco. Porém, o que pode fazer para evitar o cansaço antes de conduzir? Um bom princípio é dormir uma boa noite de sono antes da viagem. Se a sua posição de condução não for correta, pode causar stress e cansaço desnecessários. Ajuste o banco a fim de que os seus pés possam acionar facilmente os pedais e a perna esquerda fique numa posição confortável. Depois, ajuste o encosto do banco até poder esticar-se e descansar os pulsos na parte superior do volante. Certifique-se de que o cinto de segurança está ajustado e apertado sobre o peito e as ancas e está pronto a arrancar. Se possível, leve um amigo consigo nas viagens longas. Os passageiros ajudam a detectar sinais de cansaço e talvez possam conduzir um pouco. Os passageiros também devem permanecer acordados para falar com o condutor. Faça uma boa utilização do sistema de ventilação. Uma atmosfera quente ou sem ar pode causar tonturas. Abra uma janela. Há um risco maior de adormecer ao volante nas estradas longas, desinteressantes e rápidas. O cansaço pode matar, seja qual for a sua idade. Se possível, evite conduzir quando se sentir cansado. E se o cansaço o atingir, não ignore os sintomas. Você pode não ter uma segunda hipótese de o fazer. Ora então, drogas. Substâncias psicotrópicas ou estupefacientes. Ora, temos para já duas categorias de drogas, não é verdade? Os medicamentos as legais. É verdade, as drogas legais. Às vezes pensamos, foi receitado pelo médico. Pois está bom, mas não se esqueçam que também são drogas, não é verdade? E as ilegais, quais? Todas as outras. Ok? Atenção que mesmo as drogas legais podem provocar alguns efeitos na condução. Ok? Por exemplo, perturbação na atenção e vigilância, problemas de sono, tonturas, etc. Perturbações visuais, perturbações auditivas, modificações de comportamento, às vezes são mesmo próprias para isso, não é verdade? Diminui as capacidades, aumentam o tempo que ele demora a reagir. As mínimas capacidades diminuem, os tempos aumentam, certo? Isso é que a ingestão de alguns medicamentos não é compatível com o exercício da condução, tá bom? Então, mas foi receitado pelo médico, mesmo assim. Ou seja, antes de conduzirem, consultem. Normalmente os medicamentos têm por dentro um folheto, também tem uma bula, e a própria bula diz que tem efeitos negativos na condução ou não, portanto consultem esse folheto antes de tomarem qualquer medicamento, mesmo que seja um medicamento conhecido, tá bom? E de vez em quando aconselhem só com o médico, com o farmacêutico, se realmente poderá ter efeitos negativos na condução ou não, tá bom? Ora, isto são os legais. As ilegais são todas as outras, não é verdade? Pois. Então, e a nível de drogas ilegais, o que é que podem provocar? Há um bocadinho de senso comum aqui, vá lá. Então,
bocadinho se cansa bom é melhor. Para já depende da droga em si, depende da habituação da pessoa, depende de muita coisa, não é? Mas, claro que vai provocar perturbações na atenção, perda de equilíbrio, vertigem, ansiedade, agressividade, euforia, eu sou muito bom e consigo tudo, alterações motoras, este género de coisas, não é verdade? E atenção que no que diz respeito a regime legal, portanto, quando há um despiste de drogas e acusa positivo, não há cá números, não há cá 0,5, nem 0,8, nem 1,2. Quando acusa positivo, é logo uma coima que vai de 500 a 2.500 euros, ok? E automaticamente já estamos a cometer uma contravenção muito grave, ou até crime, eventualmente até crime, tá bom? Então, para a questão das drogas ilegais, quando há um despiste de drogas, normalmente só se dá em casos de acidentes onde cai feridos graves a mortes, mas quando há estes despiste e acusa positivo, então, atenção que não há números, é logo condenação muito grave ou crime, ok? E agora vá. Uma vez que esta aula tem um bocadinho mais a ver com algo, portanto é os números que vocês têm que saber. Até agora foi um bocadinho de conversa, foi um bocadinho de senso comum, certo? Então, como o álcool será algumas das perguntas que saem mais, vamos falar um bocadinho mais sobre o álcool também. Para já, duas palavrinhas. Alcoolemia. Alcoolemia quer dizer que existe álcool no sangue. Ainda não sabe se é muito, se é pouco. Existe, está lá, ok? Quando se mede-se em gramas de álcool por cada litro de sangue, e então existe uma taxa de álcool no sangue, ok? Portanto, uma taxa de álcool no sangue mede-se em gramas de álcool por litro de sangue, certo? Por exemplo, considera-se alguém com uma taxa de 0,5, quer dizer que tem 0,5 gramas de álcool puro por cada litro de sangue. Álcool, mas que álcool é? A cerveja, o whisky? Não, é daquele ali, 100% geladinho do bom, ok? Pronto. Então, o que é que pode influenciar a taxa de álcool no sangue? Ok? Alguns fatores que podem influenciar a taxa de álcool no sangue. O sexo. Não é se é muito, se é pouco, está bem? É se é feminino, se é masculino. Está comprovado, ok, que o metabolismo das senhoras, é verdade, o metabolismo das senhoras, imaginamos uma menina, uma senhora com a mesma idade de um homem, a comer a mesma coisa, a beber a mesma bebida, ok, elas normalmente apresentam uma taxa de álcool no sangue um pouco superior, está bom? Vamos. A idade, conhece-se comum aqui, não é verdade? É diferente um miúdo de 8 anos beber um copo de vinho ou adulto de 40, não é verdade? O peso, mesma coisa. Medicamentos, já sabemos que o consumo do álcool com certos medicamentos, qualquer um dos dois pode aumentar os efeitos negativos do outro, ok? Ingestão de alimentos, claro, a gente sabe, não é verdade? É diferente de beber uma bebida em jejum ou beber uma bebida durante uma refeição, não é verdade? E a quantidade e o tipo de bebida alcoólica. Mais um bocadinho de senso comum aqui. É diferente de beber um panaché ou beber uma garrafa de whisky, certo? E atenção que os efeitos do álcool não é só depois de 2 a 3 horas. Os efeitos do álcool, os efeitos negativos do álcool, começam a sentir-se logo muito rapidamente. Logo ali na primeira meia hora, uma hora, já se começa a sentir alguns efeitos, ok? Como eu disse agora, podem ser aumentados pela ingestão de medicamentos e o contrário também, tá? Então, quais é que são os efeitos do álcool na condução? Para começar, começam logo com euforia e sobrevalorização das capacidades. Eu sou muito bom e consigo tudo. E estou muito contente. É verdade. É? Que é? Óbidos. Vamos visitar Óbidos? Vamos a Óbidos. Então não vamos por quê? Entrou lá para dentro com o carro, primeira, segunda, terceira, quarta, entro para a avenida acima, vou lá acima, está lá a GNR, puxo o travão de mão, faço um peão, estaciono e vou beber uma ginja. Eu sou muito bom. Ok? E depois começa a diminuir. Depois temos a tal diminuição da concentração, diminui a acuidade visual, portanto ficamos com a visão menos nítida, claro.
Diminuir a visão lateral, já sabemos que pode mesmo chegar, se for em grandes quantidades, a visão em túnel. Falseamento na apreciação das distâncias e das velocidades, portanto as coisas parecem mais longe e mais lentas, ok? Aumenta até o tempo de recuperação após encadeamento. Quando eu sou encandeado, portanto, a tal perda momentânea de visão, se eu tiver com álcool no sistema, vou demorar mais tempo a recuperar a visão. Perturba a audição, não se ouve coisas. Aumenta o tempo de reação, os tempos aumentam. Diminui os reflexos, a capacidade diminui. Certo? E claro, a última linha nem se fala, não é verdade? Ora, o álcool, atenção que ele é eliminado do organismo. Mas é eliminado do organismo através da expiração e principalmente através do fígado, mas a uma velocidade muito lenta. Portanto, o álcool, vai lá, no máximo, a gente vai eliminar o álcool do sistema a 0,1 grama por hora. Atenção, que é muito lentinho. Portanto, nem sempre uma boa noite de sono, ok, vai fazer com que eu no outro dia esteja sem álcool no sistema. Portanto, para terem uma ideia, se o condutor tiver 1,2 de álcool, só ao final de 12 horas, no mínimo, é que estará sem álcool no sistema. Está bom? Portanto, então, mas o que é que eu faço? É fácil. Se estão a pensar em conduzir, simples. Não bebam. É a melhor solução. Ok? Então, mas se um pai nascer uma cerveja, é impossível nós termos uma ideia certa da quantidade de álcool, da taxa de álcool no sangue que temos. Ok? E então, uma vez que é impossível ter essa ideia, a melhor solução é mesmo não beber nada. Certo? Todos nós temos ouvido histórias horrorosas de condução sob efeito de álcool e, em alguns casos, até conhecemos vítimas. É bom sair com amigos, é o que mais gostamos de fazer. Frequentemente isso significa tomar um copo, o que traz algumas pressões sociais. Você conhece o tipo de coisas? Desejar aguentar a rodada, não querer estragar a festa. Muito bem, mas nunca quando mais tarde tiver que conduzir. Este jornalista da TV sueca foi aos Estados Unidos participar numa experiência de álcool e condução. Primeiro fez o percurso completamente sóbrio. Veja o que acontece depois de 3 vodkas. Segundo diversos estudos, esta quantidade de álcool no sangue retarda o tempo de reação até 30% e torna 200 vezes mais provável o envolvimento num acidente grave. A capacidade de condução é afetada mesmo por uma pequena quantidade. Qual é a solução? Uma possibilidade é alguém do grupo, 1, 2 ou 3 pessoas, serem designadas como condutor dessa noite. Vigiem-se mutuamente. Não deixe que os seus amigos conduzam com álcool. Tire-lhes as chaves, arranje alguém que os conduza à casa ou chame um táxi. Esperemos que eles façam o mesmo por si. Se estiver a tomar algum medicamento, assegure-se de que ele não afeta a sua capacidade de condução. Alguns medicamentos, para não falar em drogas ilegais, podem provocar tonturas ou afetar as reações. Alguns medicamentos reagem também ao álcool e produzem efeitos causadores de uma condução perigosa. Às vezes são acompanhados de folhetos com avisos. Consulte o seu médico e siga os conselhos. Não há nada errado em nos divertirmos, porém um pouco de bom senso ajuda a ocasião. Garante que a noite tenha um bom final e que haverá uma próxima vez. Ora então, e depois paga-se. Pois é. Ora, vamos lá ver então, a nível de regime legal, o que é considerado eu estar com álcool a mais, ou seja, quais é que são os valores a partir dos quais eu não posso mesmo conduzir e que já vou ter uma contornação, ok? Ou então já vou ser condenado por um crime. É proibido conduzir sob a influência de álcool ou drogas. Ponto.
Então, considera sob influência de álcool o condutor que apresente uma taxa de álcool no sangue, regra geral, igual ou superior a 0,5. Ou então, não se esqueçam, vocês, quando tirarem a vossa carta de condução, vão ficar 3 aninhos em regime probatório. É verdade. O que é isso? Um regime mais penalizante, menos margem para erros, menos margem para contornações. Então, se vocês estiverem em regime probatório, ou forem um condutor profissional, portanto, táxis, ambulâncias, etc., então isto não começa no 0,5, começa nos 0,2. É meia imperial com gasosa, se comerem bem. Está bem? Então, vamos lá ver como é que é isto em relação ao álcool. Para já, não há contornações leves para o álcool. Ponto. Então só temos graves, muito graves e crimes. Portanto, decorem esta, não há contornações leves para o álcool. Ok? Então vamos começar no regime geral. Ou seja, para condutores perfeitamente normais, têm a carta há mais de 3 anos. Então as contornações começam no 0,5. 0,5 inclusive, ok? Então 0,5 já é uma contornação grave. E vai ser uma contornação grave até chegar ali antes do 0,8. Porque 0,8 já vai ser uma contornação muito grave. Ok? E 1.2. 1.2 é crime. Ok? Portanto, são os 3 números que têm de decorar para o álcool. 0,5, 0,8, 1.2. Se vocês não tiverem regime probatório, forem condutores de ambulâncias, táxis, etc., então começa logo no 0,2. Ok? Começa no 0,2 e vai ser contornação grave, já no 0,2, até onde é que começam as outras. Porque 0,5 para o regime probatório já é uma contornação muito grave. Ok? E vai ser contornação muito grave até 1.2, portanto 1.2 é crime para os dois. Está bom? Portanto, revendo os números para o álcool, não são difíceis. 0,5, 0,8, 1.2 para o regime geral. 0,2, 0,5, 1.2 para o regime probatório. Ok? E não há contornações leves para o álcool. Está bem? E como eu disse, depois paga-se. Depois paga. Pois é. Não há assim muitos números para decorar em relação ao álcool, ok? A nível das contornações e das coimas. São 3 colunazinhas, portanto não vai ser muito complicado. Temos 2 situações aqui. Ou estamos a tratar de contornações, ou seja, ainda é regido pelo IMT, ok? Ou então estamos a tratar de crimes rodoviários e aí já estamos a falar de tribunais, já vai ficar no registro criminal, está bem? Então, o que é que temos a nível de contornações? Ora, como já sabemos, as contornações graves. As contornações graves, para além de uma coima, fica inibido de conduzir no mínimo 1 mês, no máximo 1 ano. Pronto. As contornações muito graves, para além da coima, fica inibido de conduzir no mínimo 2 meses, no máximo 2 anos, portanto é o dobro. Ok? E a nível de valores a pagar da coima, também é o dobro. Ou seja, para as contornações graves, a coima vai de 250 euros, e já sabemos, se não sabem, eu digo outra vez, que as coimas têm sempre um valor mínimo e um valor máximo. E o valor mínimo é sempre 5 vezes o valor máximo. Ok? Então, se uma contornação grave para o álcool é 250 euros, vezes 5, 1.250 euros. Uma contornação muito grave, tal qual como é para as drogas, 500 euros, vezes 5, 2.500 euros. Ok? Portanto, isso são as 2 contornações que temos para o álcool. Graves, 250 euros. E, muito graves, 500 euros. Tal qual como é para as drogas. Quando toca a crime, já não é só uma inibição de conduzir, é só por dizer que a palavra é mais forte, já temos uma proibição de conduzir, e já não vai ser só uma coimazinha, já vai ser uma pena. Ok? O que é isto de uma pena de prisão até 1 ano? E atenção com o número de pena de prisão até 1 ano, ok? É válido para as drogas também, ou multa até 120 dias.
Basicamente o pessoal naquela hora ninguém na prisão, não é verdade? Então isto vai ser avaliado pelo juiz, não é verdade? Vai ver os antecedentes, vai ver realmente qual é que foi o crime que cometeu, se está muito perto da margem mínima, se está já muito afastado. E depois vão estipular uma multa em dias. Portanto, imaginemos uma situação. O juiz vai multar em 100 dias a pagar 5 euros por dia. Portanto, na prática, iria pagar 500 euros. Ok? Devido às condições financeiras e familiares e até de trabalho da pessoa, não vai ter condições de pagar essa multa. Então poderá ser sociedade para fazer o trabalho comunitário, por exemplo, trabalho comunitário durante esse tempo. Contudo, vai para a prisão, pronto. Ok? Pronto. Então, para crimes relativos ao álcool, temos pena de prisão até 1 ano, multa de 120 dias, ou proibição de conduzir, que pode ir de 3 meses a 3 anos. Ok? Afinal, não são assim tantos números para decorar. Está bem? Ora, e depois? Como é que é esta coisa do teste do balão, dos testes das drogas? Quem é que poderá ser submetido à detecção de álcool ou à detecção de substâncias psicotrópicas? O que é que vocês acham? Toda a gente? Só os condutores? Os peões sim? Os peões não? Os peões também sim. Então quer dizer, eu já vou a pé para casa porque bebi um pinho a mais, agora vão mandar-se para o balão? Os peões também podem ser, mas só em algumas circunstâncias, está bem? Para já, quem pode ser submetido à detecção de álcool e drogas, claro, serão os condutores, ok? Depois, quem se propuser a iniciar a condução. O que é que isto quer dizer? Dizendo a situação, sai de uma festa, comigo leva uma pessoa, amiga ou duas, não interessa, que também tem carta. Vou para casa, operação stop, e nessa operação stop sou fiscalizado. Sou fiscalizado, vou fazer o teste de ar expirado, não é verdade? E vai acusar 0,5, está no limite. Mas o que é que vai acontecer? A partir do momento que é acusado de valores acima do legal para o álcool, ele fica logo impedido de tocar no veículo motor durante 12 horas. Então quem vai ao meu lado pode dizer assim, então eu tenho a carta e levo o carro. E o senhor polícia, não é verdade, o senhor agente, vai dizer que sim, que está bem. Só para aqui também, se faz favor. Sim, claro. Se acusado de resultados negativos, pode conduzir o carro. Se acusar de resultados positivos, já não pode. Ok? Então, quem é que pode ser submetido à detecção do álcool? Os condutores, quem se propuser iniciar a condução e os peões, mas então, atenção, estes apenas quando forem intervenientes em acidentes. Está bem? Então aí vai-se descartar a hipótese de ser o peão estar sob efeito do álcool. Tá? Então, vamos lá ver a hipótese. Operação stop. Boa tarde, senhor condutor. Boa tarde. Alguma coisa? Não, senhor. Tem os seus documentos? Tenho, sim, senhor. Aqui estão eles. Então, vamos lá fazer o teste. O teste do balão. O teste do álcool. E eu viro-me para o senhor polícia. Não quero. Não quero. Então, eu sou a autoridade, autorizo, e você vai ter que fazer o teste. Não quero. Você não está a perceber. Eu sou a autoridade. Você vai ter que fazer o teste. Eu já disse que não quero. Ora, os condutores e peões que se recusem a submeter-se aos testes são punidos por crimes de obediência, que dá 1 ano de prisão ou multa até 120 dias. Pronto, então já quero. O que quer dizer com isto? Durante uma operação de fiscalização, não é? Ninguém destes três se pode recusar a fazer o teste. Ninguém se pode recusar a ser submetido à detecção de álcool ou drogas. Ok? Pronto. Então, como é que isto processa? Para já, está o tal exame de pesquisa de álcool no ar expirado, ok? O tal soprar o balão. Se por acaso não for possível, devido a um problema de saúde ou um acidente, algo do género, então faz-se uma análise ao sangue, ok? Se mesmo esta não for possível, então isto será comprovado através de um exame médico. Tá bom? Agora, atenção, que o último teste vale sempre mais que o anterior.
ok? Ou seja, o examinando pode requerer uma contraprova, através de um aparelho, através de uma audição, etc. Mas o resultado prevalece sobre o anterior. O que é que eu quero dizer com isto? Portanto, vocês depois de um almoço foram mandados parar numa operação total. Normal. Mas nesse almoço, por acaso, tinha sido um almoço sossegado, tinham tomado uma cerveja. Ora, uma cerveja, se uma pessoa almoçar bem, não vai ser isso que vai causar a valores muito elevados, penso eu, não é verdade? E então não vem nenhum inconveniente. Sim, senhor, mostramos os documentos à autoridade e vamos lá fazer o teste. Vamos lá fazer o teste. Superaram. E vamos fazer outra coisa. E vocês ainda estavam em regime probatório. Isso. Superaram 0,4. Senhor polícia, não pode ser 0,4. Vocês em regime probatório 0,4 já é contravenção grave, certo? Não pode ser, estamos uma cervejinha, um almoço, 0,4 é impossível. E o senhor polícia vai realmente dar a hipótese de fazer uma contraprova. E vocês, claro que vão aceitar, não é verdade? Sim, claro que quero. Olha, aqui está, sim senhor, está aqui uma boquinha, normalmente selada, vou pôr aqui, está tudo em condições, está, só pela outra vez. Ora, enquanto estão a soprar, esqueceram-se completamente dos 3 gins do Ricardo e do Martini que tinham bebido antes do almoço. Se contraprova, pimba, 0,5, ainda estava a subir. Que no vosso caso, em regime probatório, passa de contornação grave para contornação muito grave. Não quero antes a outra. Agora já não pode ser, portanto, não se esqueçam, podem pedir uma contraprova, mas não se esqueçam que essa prevalece sobre a anterior, ok? E como eu disse ali há pouco também, quem apresentar resultado positivo, ok, fica impedido de conduzir o veículo durante 12 horas. E se por acaso for apanhado durante esse tempo, então já vai ser um crime de desobediência qualificada, que dá o dobro, prisão até 2 anos ou multa até 240 dias, está bom? Portanto, 12 horas se for apanhado com álcool, ok? 12 horas impedido de conduzir. Pois então, as coisas serão... depois então, logo saberão uma carta para saber se vão ter que ficar impedidos de conduzir durante um mês, durante 2 meses, durante 1 ano, e quanto é que vão pagar, está bom? Mas assim que acusam o resultado positivo, logo ali nesse instante ficam impedidos de conduzir durante 12 horas, portanto, 12 horas para o álcool. Então, e drogas, portanto, substâncias psicotrópicas. Normalmente só há um despiste de drogas em caso de acidente, ok? Em caso de acidente onde resultam mortes ou feridos graves, ok? Então é também feito o tal despiste de drogas. Portanto, um examezinho para detecção de substâncias psicotrópicas. Normalmente a autoridade está qualificada para fazer esse primeiro despiste. Mas, se por acaso houverem mesmo indícios ou esse despiste der positivo, então vai ser feito um exame e esse exame terá que ser feito por alguém qualificado. Ok? E se por acaso o resultado for mesmo positivo, então já sabemos, será logo uma condenação muito grave ou até crime, e na questão das drogas, fico logo impedido de conduzir por 48 horas. Ok? Portanto, não se esqueçam, 12 horas para o álcool, 48 horas para as drogas. Está bem? E pronto, já chega. Vocês já devem estar fartos de me ouvir falar, não? Eu já estou farto de me ouvir falar. Pronto, pessoal, já sabem, isto agora está um bocado parado nas escolas de condução. Vamos ver como é que isto vai ser a partir daqui. Mas vamos ficar bem, vamos tentar fazer uns testezinhos em casa. Se houver dúvidas, de certeza que podem entrar em contato com a vossa escola de condução, ok? E mais semana, menos semana, iremos todos estar aí, outra vez, ao vivo, com máscara, claro, com as mãozinhas passadas por gel e a apontar para tirarmos a carta de condução. Vá, bem-ajam para todos, fiquem bem e protejam-se.